Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui no bairro Vila Nova, em Joinville, né? Mais uma noite de palestra pública. Nós todas as quintas-feiras, às 8 horas, temos esse encontro aqui para aprender um pouco mais, ver as reflexões, os estudos dos nossos amigos que vêm aqui apresentar. Hoje nós vamos ter o Paulo em Não Creiais em Todos os Espíritos, né? Mas gostaria, antes de convidar vocês, alguns avisos, né? Nós vamos ter agora, no dia 1º de julho, mais um seminário espírita, de estudos espíritas, nosso 7º, onde será os espíritos falam, né? Vamos ter expositores aqui da casa, Paulo, a Cláudia, o Altibério do SEPS, né? Vamos ter alguns temas como a mediunidade através dos tempos, a mediunidade na codificação espírita, mediunidade com Jesus e o Pinga-Fogo, né? Perguntas e respostas depois. Estão todos convidados a vir, ainda temos algumas vagas. Podem procurar qualquer um dos trabalhadores da casa, qualquer um dos participantes aqui, das pessoas que sempre estão aqui nas quintas-feiras, para fazer a inscrição, tá? Lembrando também que 1º e 3º domingo do mês, a partir das 9 horas da manhã, nós temos o estudo sistematizado da doutrina, né? Estamos aí com um grupo, graças a Deus, aí firme e forte, estudando a doutrina. E depois, às 10h30, temos também uma palestra pública. Lembrando que 1º e 3º domingo do mês, tá? Para nossa harmonização, eu vou fazer uma leitura aqui. Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá? Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Isso foi o Evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente às situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence, e perderes a ti mesmo,
indefinidamente para a vida imortal. Então, depois dessa belíssima mensagem aqui, que nos traz o convite a realmente investir no nosso aperfeiçoamento moral, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem sentir a vontade, quiser fechar os olhos, trazer para o seu coração os seus desejos mais íntimos, os mais puros, os mais sinceros. O Mestre Jesus agora, e a espiritualidade amiga que aqui nos ampara, possa aquietar o nosso coração, abrir os olhos da nossa alma, para que possamos receber da melhor forma possível esses ensinamentos que vamos ter agora, essas reflexões, possamos saber aproveitá-las no nosso dia a dia. Que essa mesma espiritualidade que hoje está aqui conosco, nos amparando, possa inspirar o nosso irmão Paulo para trazer-nos o melhor dos seus estudos, as suas palavras, para que possam tocar os nossos corações. Que aqui assim a gente possa ser consolada por essa doutrina maravilhosa, nesse período onde todos nós estamos buscando cada vez mais a espiritualidade e a espiritualização para enfrentarmos melhor o nosso dia a dia, das nossas lutas. Que assim possamos receber todas as bênçãos que estão preparadas para nós nessa noite. Que assim seja. Então, convido o irmão Paulo a fazer a nossa palestra de hoje. Obrigada. Eu agradeço. Uma ótima noite a todos. Paz e luz de Jesus para todos nós. Uma grande alegria estar aqui novamente. Agradeço a oportunidade e rogo aos amigos espirituais, aos dirigentes dos nossos trabalhos dessa casa, que nos amparem, nos acolham e nos inspirem nesta tarefa. Talvez com alguma propriedade nós afirmemos de vez em quando que seres perfeitos não vivem no nosso planeta, porque não vivem. E dentre as nossas imperfeições, algumas se devem às nossas limitações. Eu não consigo fazer alguma coisa, não compreendo outra coisa. Mas algumas das imperfeições se devem aos vícios piores, o orgulho e o egoísmo, e nós ainda praticamos maldades, fazemos coisas contra os outros. Interessante lembrar, a coisa de 2 semanas atrás, liguei para minha mãe para ter notícias como ela estava, e ela, que já havia superado várias situações dessas, caiu num golpe. O seu WhatsApp foi clonado, a minha irmã, que mora fora do Brasil, conversava com ela regularmente, a pessoa se fez passar pela minha irmã, dizendo que tinha um número novo para facilitar, pediu e a minha mãe mandou o dinheiro para ela. Não podia, mandou porque a minha irmã falou que precisava logo, e ela acreditou, e assim foi. Há pessoas que fazem essas coisas, há pessoas que fazemos essas coisas de outras tantas formas, porque seres perfeitos de fato não vivem no nosso planeta. Mas vale lembrar que isso não se dá apenas com nós encarnados, tá? Porque a doutrina espírita nos explica, nos esclarece, de que seguimos sendo nós mesmos após a morte do corpo físico. Então, se eu sou uma pessoa de boa índole aqui, o serei após a morte do corpo. Se eu tenho mau caráter, se eu gosto de inventar, mentir, ludibriar pessoas, eu infelizmente tendo a continuar agindo da mesma forma. E nós vamos tratar nessa noite sobre o capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo, desse tema, não creiais em todos os espíritos. Interessante a sentença que nós buscamos, porque nos chama a atenção para o tema. Meus bem-amados, não creias em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
E falsos cristos e falsos profetas, como Jesus disse que haveria e os há, tentam ludibriar pessoas com relação à fé, com relação às coisas de Deus. Mas há muitas pessoas que também tentam ludibriar pessoas sobre os mais diversos assuntos. E para a gente pensar, será que isso acontece? A gente hoje, nessa época de fake news, né, a informação chega de uma forma incontrolada para todos nós e para os jovens em particular. É difícil para um jovem tomar decisões, fazer escolhas na atualidade, porque tem informação demais e conteúdo de menos. Como discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é mentira? Porque as pessoas hoje se maqueiam de uma tal forma para passar uma informação que elas com muita propriedade convencem os outros sobre coisas absurdas. Ou fabricam imagens, conteúdos, colocam nomes que não são verdadeiros, que não são próprios, e a gente chama de fake news, porque nós, na nossa arrogância, dificilmente admitimos que não temos o saber. Às vezes nós conversamos com um jovem em particular, um adolescente, não, eu sou da ciência. Mas eu pergunto, que ciência você com 16, 17 anos conhece? Sua ciência é o Google? Porque você não estudou, você não pesquisou, mas nós, na nossa pseudo-pretensa sabedoria, pensamos saber mais do que os outros e aí mesmo caímos em armadilhas que preparamos para nós mesmos. Como é que a gente faz então para identificar se uma comunicação mediúnica, voltando agora para a atividade na Casa Espírita Cristã, a mediunidade com Jesus, como é que a gente faz para identificar se uma comunicação provém de um bom espírito? E agora? Já pararam para pensar? Será que cada vez que nós estamos numa reunião mediúnica e nos vem uma comunicação, cada mensagem que vem, o espírito tal esteve aqui, será que nós não utilizamos nenhum critério para buscarmos discernir se aquele conteúdo é próprio, provém de um espírito esclarecido, um espírito do bem? Ou será que, da mesma forma como aconteceu com a minha mãe, no momento de invigilância, nós estamos sujeitos a sermos ludibriados, sim, por espíritos que vêm ter também um trabalho mediúnico? Porque a mediunidade, como nós aprendemos com a doutrina espírita, não tem ligação com o moral. Ou seja, bons e maus espíritos podem vivenciá-la tanto do lado de lá, quanto do lado de cá. A princípio, o único critério para discernir o valor dos espíritos é o bom senso. Mas aí a gente pergunta, mas o que é bom senso? Já começa a dificuldade aí. Né? Mas a gente vai aprendendo, né? Olhando para trás da nossa história, o quanto já evoluímos, o quanto ainda temos que evoluir, nós começamos a perceber que o bom senso, de uma certa forma, está ligado à educação, à coerência, a ter coerência entre o que se prega e o que se está trazendo para a nossa realidade. O que mais? O nível das palavras, o tom, o vocabulário. Quando a gente está conversando com uma pessoa mal educada, uma pessoa agressiva, violenta, essa pessoa não nos passa a perspectiva de ser uma pessoa boa. Então, usar o bom senso, que é uma coisa muito subjetiva ainda, mas pode nos dar um indício de que caminhos escolher para identificarmos se a mensagem, se a comunicação vem de um bom espírito ou de um mau espírito. Não é assim que nós fazemos entre nós encarnados? Você conhece uma pessoa, você não sabe quem é. A pessoa fala, mas será que o que essa pessoa está falando é verdade? Ela citou algumas fontes. Eu conheço essas fontes. Porque muitas vezes hoje é comum, né? Não, foi publicado num artigo tal. Que artigo tal? E você vai ver o artigo tal, pode ser um artigo forjado, falsificado, pago, comprado por alguém para parecer uma coisa científica, quando na verdade não é. Nós sabemos, por exemplo, no meio da medicina, no meio dos medicamentos, há muita ingerência da indústria sobre pesquisas, vendas e resultados, induzindo médicos e profissionais a prescreverem medicamentos sobre os quais conhecem muito pouco. Mas os fabricantes conhecem as propriedades e os possíveis malefícios também. Nós conhecemos os espíritos pela sua linguagem, pelos seus conselhos, ou seja, pelos sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Não é assim com a gente também? Uma pessoa educada, ela não precisa ser chique. Pode ser o seu João que está plantando milho ali no sítio, mas ele precisa ser grosseiro, falar palavrões. Qual é a necessidade que a gente tem de agredir verbalmente alguém? E os nossos conselhos?
Os nossos conselhos devem nos induzir a nos intrometermos nas vidas dos outros ou apenas uma sugestão? Conselho, quem avisa amigo é, a gente dá um bom conselho, uma boa sugestão. Mas desde que a intenção, o propósito de quem aconselha, e a gente percebe isso na conversa, seja de fato ajudar. Então a gente pode ver pela linguagem, pelo tipo de aconselhamento que está sendo dado. Se eu vou numa reunião mediúnica e estamos na perspectiva de que vem um espírito amigo, um espírito mais esclarecido do que nós, para nos dar um conselho, se ele nos disser para fazer uma coisa má, para criticar alguém, faz sentido? Não. Então nós começamos, peraí, ele ou ela se identificaram como um espírito tal, que nós não conhecemos, mas como saber se é um espírito sério, se é um espírito amigo? Então são vários critérios e é sobre isso que a gente está abordando agora. Vamos tentar ver sentimentos, qual o tipo de conselho que está ali, qual é a linguagem que está dando. Uma vez que nós tenhamos admitido que são bons espíritos, eles não podem dizer e fazer senão o bem. Né? Uma árvore boa não dá maus frutos. Tudo que for mal não pode prover de um bom espírito. Não pode provir. Então, se o conselho é agressivo, se a forma de falar é arrogante, deselegante, deseducada, naturalmente nós vamos deduzir. Não é um espírito amigo, não é um espírito elevado. Não que nós sejamos dignos de receber espíritos de luz, isso não é uma realidade. Mas recebemos sim esclarecimentos, orientações de espíritos mais esclarecidos do que nós. Muitas pessoas buscam a instituição espírita na expectativa, na possibilidade, quem sabe, de receberem comunicações dos seus entes queridos que já desencarnaram, seguem vivos, porém desencarnados. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que não funciona dessa forma. Nem mesmo um médium do padrão, do calibre de Chico Xavier podia assegurar uma comunicação, porque a espiritualidade superior nos esclarece de que é necessário que haja autorização, merecimento, coisa que não nos compete deliberar a respeito. Depende dos desígnios dos espíritos encarregados do trabalho mediúnico. Muitas vezes acontece conosco às vezes, mas nós não podemos dizer eu quero isso, nós podemos solicitar e às vezes somos atendidos, outras vezes não. Então, tudo que for mal não pode vir de um bom espírito. A linguagem dos espíritos superiores, a gente falou um pouquinho sobre isso já, mas ela é sempre digna, nobre e elevada, sem mistura de trivialidades. Já perceberam até na época de política, então a gente fica escandalizado, mas entre nós mesmos, qual é o tipo de linguagem que a gente usa nas conversas informais? No trabalho, na hora que a gente está jantando, na hora que está numa festa, num bar, na praia, a nossa conversa é digna? Ela é nobre, é elevada sempre? Provavelmente não. Os espíritos superiores dizem tudo com simplicidade, não ficam buscando elogios, não precisam que todos digam, nossa, como eles são maravilhosos, são humildes, como todos deveríamos ser. Simplicidade e modéstia, não se gabam do que fizeram, não exibem o seu saber, nem a sua posição entre os outros. Conhecem pessoas que são o oposto disso? Com certeza, nós conhecemos. Significa que a pessoa não é necessariamente má, mas ainda não entendeu que essas atitudes de se gabar, de querer se mostrar superior, evidencia naturalmente a sua própria inferioridade. Porque os espíritos superiores não precisam de elogios. O objetivo é outro. A pessoa que precisa buscar elogios e reconhecimento público o tempo todo, ela é muito carente, pelo menos. A linguagem, por outro lado, dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. É o nosso nível, é o nosso meio. Toda expressão que indica algum grau de baixeza, de presunção, quando está se achando superior, com quem você está falando, né? Arrogância, é indício característico de uma inferioridade ou de fraude, se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerável. Por isso, nos estudos, toda a instituição espírita cristã conduz estudos de mediunidade antecedendo a prática, obviamente, e nós somos alertados frequentemente para que oremos e vigiemos, prestando atenção naquilo que nos é transmitido. Não podemos e não devemos crer cegamente em toda a comunicação que nos chega. E nós vamos fazendo essa triagem. Dizer que é o espírito tal não significa que é. Até porque sabemos que mesmo para os médiuns que têm a possibilidade de ver os espíritos desencarnados,
Cada espírito tem a capacidade de, utilizando-se do seu perispírito, o seu corpo semimaterial, apresentar-se com a aparência que deseje, podendo se passar por um outro espírito também. Então, mais atenção. Mas eu estava vendo que era o espírito, era Santo Agostinho, embora você nunca tenha conhecido Santo Agostinho, mas eu vi, era uma igual a foto do Santo Agostinho, não significa que seja ele. Não é pela forma material, nem pela correção do estilo que se julga um espírito. Também, o espírito fala com palavras maravilhosas. Nossa, na Academia Brasileira de Letras, não, isso não é o suficiente. Falar bonito não significa falar bem. Mas sim, sondando-lhe o íntimo, analisando as suas palavras, pensando friamente nessas palavras, maduramente sem prevenção. Ou seja, nós não podemos cometer a indelicadeza de termos a predisposição de desconfiar. Não, desconfio de toda a comunicação. Isso seria falta de educação, uma atitude negativa. Mas não podemos ter a ingenuidade de acreditar que toda a comunicação será verdadeira. Então a gente tem que ter esse equilíbrio no trato com a comunicação mediúnica, assim como a gente tem que ter com esse equilíbrio aqui. Como é que a gente se comporta quando chega alguém e fala mal de uma outra pessoa? A gente sente aquele salivar, assim, aquela alegria, o olho brilha, escorre a saliva assim de alegria e contentamento? Ou a gente deveria evitar essa conversa? Quando alguém faz uma piada de mau gosto, como é que nós nos comportamos? Alguém faz uma piada racista, homofóbica, como é que nós nos comportamos? Nós temos que ter personalidade. Da mesma forma, os que se comunicam conosco e nós outros diante da comunicação. Com respeito, com comedimento, mas não vamos concordar com algo que sabemos que é errado, que é ligado à imperfeição moral de quem se expressa. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria, da mesma forma, não pode deixar dúvida quanto à sua origem. Muitas vezes havia uma comunicação mediúnica, psicografada, ou através da psicofonia, pela fala, e uma coerência bacana, mas de repente muda o tom. Muitas vezes pode ser um espírito brincalhão, leviano, tentando nos conquistar pelas primeiras impressões e depois mostrando-se realmente como é. Então, o que nos chama a atenção aqui? Prestemos atenção no todo, no conteúdo todo. Palavras bonitas não significam nada, palavras agradáveis. E como nós ainda somos muito imperfeitos, qual é a grande vulnerabilidade que nós podemos ter? É o espírito chegar e começar a elogiar: vocês são maravilhosos, vocês são lindos, somos fofos, e esse grupo é fantástico. E depois vai empurrando ideias negativas para o grupo se afundar. Muito cuidado, porque quem gosta de injeção de vaidade, gosta de cair, está se predispondo a cair em armadilhas. E qualquer que seja o nome com que se vista a entidade espiritual comunicante. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo, eles não se contradizem. Idêntica significa que eles vão falar sempre a mesma coisa? Não, mas que eles terão coerência naquilo que dizem. Estão dando um aconselhamento sobre a importância de fazermos a caridade, de ajudarmos ao semelhante, etc. E eles não podem, o mesmo espírito: agora eu vou aqui, estou aconselhando a você, larga essa mulher, o teu marido te odeia, vai fazer. Eles não se metem na nossa vida pessoal. Eles nos aconselham sobre procedimentos coletivos, aconselham os bons espíritos apenas, que nós podemos ouvir ou não. Eles jamais vão nos dar ordens, como a gente vai ver. Eles não dizem senão o que sabem. Mas isso é óbvio. Quantos de nós aqui falamos sobre o que não sabemos? A gente faz isso com muita frequência. Porque a gente gosta, a vaidade chama. No meio de uma conversa, alguém surge um assunto e você, é natural, instintivo, você solta um comentário. Mas você solta um comentário sem fundamento, baseado numa coisa que você viu, que você escutou, como se aquilo fosse verdade. Essa característica é própria dos adolescentes, mas nós ainda somos muitos adultos adolescentes nessas atitudes ainda. E faz parte. Então, eles só dizem o que sabem, ou não dizem senão o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Não é assim que nós devíamos fazer? Alguém pergunta uma coisa para você falar: eu não tenho uma resposta nesse momento, mas eu vou pesquisar e depois eu trago a resposta. A gente devia fazer assim. Não tem uma música que fala que você tem opinião formada sobre tudo? E muitas vezes nós temos uma opinião formada sobre tudo. Nós achamos. A gente costuma dizer, um profissional, ele não tem o direito de achar. Ele pode ter opiniões, mas quando você está assessorando alguém no ambiente de trabalho, você não tem que achar. Ou você sabe e fundamenta o que você está dizendo, ou você fala: eu não sei, vou pesquisar. Mas a gente acha.
Quer dizer, acha que acha muita coisa. Os maus falam de tudo com muita segurança, sem se preocuparem com a verdade. Porque falar a coisa certa, falar a verdade, requer conhecimento, requer suor, trabalho para você chegar lá. Mas para você falar uma mentira, é fácil, né? É muito fácil a gente inventar uma história e falar qualquer coisa. Extremamente fácil. É fácil a gente reconhecer espíritos levianos pela facilidade com que eles fazem predições do futuro, precisam fatos materiais que nós não temos conhecimento. Mas nós sabemos que os espíritos superiores não fazem previsões com datas. Eles podem nos antecipar situações importantes, coisas próprias da situação do planeta. Mas a gente vê na internet até falando como se fossem informações de médiuns nobres ou da doutrina espírita. Não, que no ano tal vai acontecer tal coisa. Não, eles não vão fazer isso. Essas informações, infelizmente, são distorções, são deturpações e não provêm de espíritos superiores. Os bons espíritos podem fazer pressentir coisas futuras exclusivamente quando esse conhecimento for útil. É uma coisa rara de acontecer, mas não vão precisar as datas. Todo anúncio de um acontecimento com época fixada é um indício claro de uma mistificação, ou seja, de uma fake news espiritual, que a gente tem bastante por aqui, né, entre nós encarnados. Esses espíritos elevados, por sua vez, se exprimem de uma maneira muito simples, não precisa de frufru de perfumaria. O seu estilo é conciso, ou seja, não falam demais, são objetivos, falam o que é necessário para se expressar, sem excluir a poesia de ideias, de expressões sempre inteligíveis e que estejam ao nosso alcance, que sejam de fácil compreensão. Eles têm a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras, é difícil. Particularmente para nós que falamos português, para a gente contar alguma coisa, a gente faz um floreio, a gente não percebe. O parágrafo fica enorme. Quando a gente traduz para outros idiomas, corta quase metade. Aí a gente percebe que é complicado o nosso modo de pensar e escrever. Porque cada palavra tem a sua importância. Então eles não desperdiçam. Os espíritos, por outro lado, inferiores ou falsos sábios, eles escondem a sua presunção e ênfase, escondem sob a sua presunção e ênfase o vazio dos pensamentos. Então, falam muito de boca cheia, como a gente fala, mas não estão dando o conteúdo. Sua linguagem frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de parecer profunda. Só que não é. Conhecem pessoas assim? Que querem falar, levanta o tom de voz e tem que fazer, que para mostrar um conhecimento que elas não têm? Isso acontece muito. A gente vê muito nas mídias hoje em dia, principalmente, tem que tomar muito cuidado. Nos centros religiosos, tomar muito cuidado para as pessoas não induzirem as outras pessoas. Nós precisamos compartilhar o conhecimento do bem, o esclarecimento. Deus não ameaça ninguém. Deus não precisa de dinheiro. Nós não temos o direito de sermos covardes com pessoas, tentando, como acontece, infelizmente, em alguns segmentos religiosos, de iludirmos as pessoas a boa fé ou a ingenuidade, fazendo-lhes crer que precisam dar dinheiro, porque se não der, Deus não vai amá-las. O que é um absurdo e uma covardia moral antes de tudo. Os bons espíritos jamais ordenam. A gente colocou o grifo porque isso é muito importante. O dia que nós estivermos numa instituição espírita, numa atividade mediúnica, e não, porque você tem que fazer, esse espírito não é um espírito bom. Porque não compete a um espírito dar ordens a outro. Eles nos aconselham, nos orientam. A escolha, o livre-arbítrio é nós. Nós não somos filhos dos espíritos que estão se comunicando. Somos irmãos em Cristo. Então nos aconselham. Cabe a nós escolhermos. E isso acontece o tempo todo. Eles não se impõem, aconselham e se não são escutados, eles se retiram. Dependendo da denominação religiosa, a gente usa a expressão anjo da guarda, ou guia espiritual, ou mentor espiritual. Não é um anjinho com asinha que está do nosso lado. Não existem essas figuras. São espíritos melhores do que nós, mais esclarecidos, que têm o encargo de nos orientar. E como um bom amigo, ele dá um conselho, nos intui. Se nós falarmos, ok, muito bom, eles continuam nos apoiando. Mas quando a gente não escuta, o que acontece quando chega uma pessoa perto da gente? E se a pessoa fica falando e você não escutar? O que a pessoa vai falar? Vai parar de falar e vai embora. Você não está dando atenção. É assim que eles vão trabalhar conosco. Ah, mas ele vai nos abandonar? Abandonar, não. Você que está abandonando a ele. É claro que se você tiver a humildade de pedir ajuda, de pedir um bom conselho, você vai receber novamente.
Mas nós não somos abandonados. Nós é que desprezamos a ajuda que chega a nós e damos ouvidos às ideias negativas muitas vezes. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim, ficam insistindo. E como nós temos aquela tendenciazinha ainda a dar mais atenção para as coisas ruins do que para as coisas boas, a gente acaba atraindo mais frequentemente espíritos maus para perto de nós. Porque ainda somos movidos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. E aí, as tentações, as nossas vulnerabilidades, elas vêm à tona o tempo todo. E quando elas vêm à tona, aí vem a janelinha, pum. Por isso que Jesus nos alertou, orai e vigiai. Não adianta ficar rezando o dia inteiro se não prestar atenção. Porque a oração vai nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Todo espírito que se impõe, quer impor as suas ideias, trai a sua própria origem. Eles são exclusivos e absolutos nas suas opiniões, dono da verdade. Conhecem pessoas que são as donas da verdade? Sempre? É raro, mas acontece com frequência, não é assim que fala agora? Não tá. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Ou seja, são pessoas que não conseguem argumentar. É interessante, a gente vive dias difíceis, não piores, mas difíceis, porque vemos uma grande quantidade de pessoas que não conseguem admitir e respeitar que outras pessoas pensem diferente dela. É interessante. Isso por si só já mostra o nosso egoísmo, porque quem sou eu? Eu posso ter certeza de que uma pessoa está falando uma coisa errada, mas eu não tenho direito de impor a ela o que para mim é certo e para ela é errado. E muitas vezes isso será absolutamente relativo. Já tivemos a oportunidade de comentar aqui, por exemplo, em atividade profissional, tivemos a oportunidade de trabalhar com muçulmanos. Se nós tomarmos friamente alguns conceitos práticos, relacionamento homem-esposa dos muçulmanos, para a nossa cultura ocidental pode parecer absurdo. Mas há inúmeras práticas da nossa cultura ocidental que para eles são absolutamente desrespeitosos. E quem está certo e quem está errado? Eu sou melhor do que algum muçulmano? Absolutamente não. Somos todos filhos do mesmo Deus, como quer que o chamemos. Então eu tenho que aprender a respeitar. É difícil, é difícil. É parte do nosso progresso evolutivo. E aí, naturalmente, o espírito que quer se impor, ele não aceita a opinião do outro. E não aceita comentário, não aceita discussão. Quando um não quer, dois não brigam, mas quando um não quer, também não tem diálogo. E é preciso diálogo. Os bons espíritos não lisonjeiam. Lisonjeiam é uma palavra que a gente não usa muito, né? Mas não ficam fazendo elogios o tempo todo. Ah, você é fantástica, você é maravilhosa, você está muito... Não fazem isso. Eles aprovam quando se faz o bem, então eles nos incentivam. Pô, bacana, vocês estão no caminho certo, muito bem. Mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados. Por quê? Porque mexem com o ego da pessoa. Já pararam para pensar? Quem aqui não gosta de receber um baita de um elogio? Você não, sai flutuando. Mas quando vem uma crítica, o que acontece? Toca nos brios, toca no orgulho. Aí a pessoa fica, não, tudo bem, mas não digere aquilo ali. Acabou de criar um inimigo. Como costumam brincar, até a pobreza da língua portuguesa. Quando a gente fala, eu discordo, é uma palavra muito forte, eu discordo. Você já disse que o outro é errado, você tem um muro ali na frente já. Acabou a vibração. Então, vale a lição, né? Penso de maneira diferente. Eu tenho uma outra ideia. Interessante o que você falou. Não é falsidade, mas é respeitar que o outro tem o direito de pensar diferente de você. Mas a gente faz isso? Está aprendendo. Estimula o orgulho e a vaidade, pregando a humildade, mas procura exaltar a importância pessoal daqueles que querem captar. Então eles falam, vamos ser bons, Jesus te ama, o que for, mas na verdade estão fazendo tudo ao contrário. Estão querendo justamente fazer uma associação do que seria perfeição e amor com os nossos próprios vícios. Então a gente tem que estar atento. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos. Que nem a gente faz. A gente não fica pegando picuinha. Você se lembra que há 4 anos, aquele dia, você falou comigo aqui, você... É ou não é? Mas é. A gente guarda, a gente... Não, eu te perdoo. Mas te perdoo é uma caixa que fica dentro do coração. Aí tudo que eu falo, pô, eu te perdoo, eu jogo naquela caixinha.
Quando surge uma chance, você tira a tampa, aquele sorriso, e sai tirando tudo, Deus te perdoa, e usando, porque pode ser preciso um dia, né? É igual roupa velha, fica lá no armário, mofada, mas um dia pode não ser útil, mas a gente está guardando. Incompatíveis com as ideias que sejam levadas. Desconfie de nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seja soberanamente absurdo tomar esses nomes, seria soberanamente absurdo tomá-los como sérios. Isso é importante, até não por coincidência, na semana passada, nosso grupo de educação mediúnica estávamos justamente lendo o trecho do Livro dos Espíritos, alertando, no final do Livro dos Médiuns, alertando sobre essa situação. Embora não seja impossível, é muito pouco provável que venha um espírito iluminadíssimo, o próprio Cristo, que viesse até aqui para nos dar uma comunicação. Não que ele não pudesse, se o quisesse. Primeiramente porque nós não teríamos merecimento algum para recebê-lo aqui. Mas é porque tem muitos outros afazeres do que estar aqui conosco, por alguns minutos nos dando. Nós não somos merecedores, é simples. Então, muita atenção. Jesus esteve aqui, Maria Santíssima, Santo Agostinho veio aqui pessoalmente. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Então, humildade, simplicidade. A gente estuda para justamente aprender a discernir. Então, e às vezes vai vir um nome bizarro, ridículo. Não, ele faz uma combinação. Eu sou... E ele está dizendo que é. Mas será que é? A gente tem que tomar cuidado. Desconfie também dos espíritos que se apresentam muito facilmente com o nome venerados, que eu acabei de falar, venerados, e não aceite suas palavras, senão com mais reserva. Se você quisesse ludibriar alguém, você ia chegar falando muito bem, amavelmente, gentilmente, e lá na frente, não é assim que a pessoa ardilosa faz? A cobra vai se aproximando ali, não estou falando da sogra, por favor, mas a cobra vai se aproximando ali, vem aquela conversa doce e tal, e de repente a pessoa cai numa armadilha. Vai havendo uma certa sedução pelas palavras, pelos elogios, falando as coisas que você gosta de ouvir, ou que gostaria de ouvir, e você está sujeito a cair. Então tem que tomar muito cuidado. Neste caso, é necessário um controle severo e indispensável, porque frequentemente é uma máscara que eles estão utilizando para fazer crer em relações íntimas com espíritos excepcionais. Ou seja, quase tudo que a gente está falando aqui se aplica a nossa vida de encarnado também. A pessoa que chega se achando, porque eu sou, sabe quem está falando? Eu estou com um problema, eu não sei, o meu navio que eu encomendei atrasou. Tá bom, vai com Deus, vai de boa. Mas não tem afinidade, não tem conexão. Isso acontece com a gente e vai acontecer no campo espiritual também. Tem que ter uma finalidade. Então você precisa de máscara, Jesus me enviou aqui, ok, vamos lá, vamos escutar o que você tem para falar. A gente não vai ser mal educado. Mas nós vamos escutar o que tem para falar, mas com todas as reservas necessárias. Os bons espíritos são muito escrupulosos, cuidadosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Em todos os casos, não aconselham, jamais, se não tiver um propósito que seja útil. Então, com uma associação da ideia lá de trás, eles não dão ordens e só vão dar um conselho para a gente. Procurem se dedicar mais ao bem, sejam mais pacientes, mais tolerantes, tenham uma pessoa em dificuldade. São conselhos. Reiterando, nós não somos filhos deles, somos amigos, e na verdade, bem menos esclarecidos, bem menos evoluídos. Então, nos dão conselhos. Ótimo. Assim como acontece com a gente o tempo todo. Os nossos anjos da guarda ou mentores espirituais não são anjinhos, mas são espíritos com mais bagagem, que estão numa condição melhor do que nós e que têm condições de nos dar bons conselhos. Vamos escutar ou não. Eles podem também ser reconhecidos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Ou seja, aquelas peneiras que a gente tem dificuldade de usar, para que eles vão falar mal de alguém? Não, veja bem, você tem que evitar o fulano. Então, ele não vai falar assim, estejam atentos com o que se passa, mas não vou dizer, olha, tem que falar mal de alguém. Não vão falar mal de alguém. A gente fala mal, não fala? A gente fica guardando ali, quando pergunta, solta bastante. Não muito. Mas ainda cometemos essas faltas. Mas vamos verificar. Um bom espírito vai falar mal de outras pessoas? Não. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar. Ou seja, é a maledicência que a gente tem entre nós mesmos encarnados.
Nunca viram pessoas que têm prazer em falar mal dos outros? Realmente o sorriso muda, o olho brilha, aquela salivinha triplica, mas isso é demonstração clara de imperfeição ainda. Nós não podemos sentir prazer em falar mal do outro. Aí tem uma pessoa que a sua desafeta ou um inimigo por alguma razão, aí você não consegue ficar feliz porque o filho dessa pessoa passou numa prova, conseguiu um emprego. Por que você não vai ficar? Por que você não consegue ficar feliz com o sucesso do outro? Porque não é seu? Egoísmo. Os bons espíritos prescrevem unicamente o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra deles. Bem simples. Então a gente vai vendo aqui nesse paralelo o que vem de espíritos levianos ou imperfeitos e o que vem dos bons. A gente precisa ter a referência para fazer as escolhas. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas racionais. Vai dar uma ideia maluca aqui, que a gente, não, peraí, as coisas têm que ser racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza já é um indício de um espírito limitado e, consequentemente, pouco digno de confiança. É natural. É interessante a gente ressaltar que a gente não está aqui classificando ótimos espíritos e maus espíritos. Haverá, dentre eles, na qualidade de muitos de nós, apenas ignorantes. Então, nem todo mundo que dá um conselho equivocado é mau, mas já evidencia que está despreparado e que não está ligado ao bem. Mas nós não podemos colocar em rotular. Estamos aqui buscando justamente identificar se provém de um bom espírito, mas nem todo conselho equivocado virá de um mau espírito, porque de modo geral a maldade está ligada à ignorância, ao desconhecimento. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se atraem, ainda por sinais materiais, ante os quais se traem, sinais que ninguém poderia enganar. A gente percebe, a gente já tem aquela noção, pela própria atitude, a própria energia que a pessoa passa. Mas às vezes vem a famosa carinha de anjo, né, aqui, e vem aquela emboscada, aquela sedução de linguagem, de sinal, mas muitas vezes acabam se traindo pelas suas próprias palavras, por outros sinais, diante do nosso saber, do nosso conhecimento. Obviamente, numa reunião mediúnica, nós não estamos desprotegidos, não estamos desamparados. Não entra o espírito que pretende entrar numa casa espírita cristã. Não funciona assim. Mas os próprios mentores espirituais nos ensinam, e a codificação nos traz esse conteúdo, de que nós seremos testados. Porque nós não somos tutelados como se fôssemos crianças pequenas. Nós somos ajudados, orientados, mas cabe a nós a decisão. De uma maneira bem simples, não vai acontecer... Olha, o mentor espiritual da casa espírita mandou que vocês mudem o dia, que vocês façam. Ele não vai fazer isso jamais. Então nós precisamos ter esse discernimento. Eles não vão dar ordens. Quem tem que tomar as decisões sobre as atividades, sobre como vai acontecer, assim, somos nós, os encarnados, os trabalhadores, no uso do nosso livre-arbítrio, respeitada a forma da lei, como tem a diretoria, os membros, os trabalhadores, etc. Inclusive a secretária. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem, essa já foi. Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação que dispõem para dar algum conselho. A pessoa, os encarnados também, né? É pelo WhatsApp, por e-mail, voz, o que quiser, Instagram, comunicação vai por todo meio para mandar a porcaria. Mas eles se aproveitam, pode ser pela psicografia, o que quer que for, mas eles excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem lhes mascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua apreensão. Nada diferente daquilo que acontece. Uma pessoa que pode ser um embaraço para você fazer uma coisa desonesta, você começa a botar defeito naquela pessoa, você quer derrubar aquela pessoa, para que ela não possa dedurar você ou identificar quem você é. E vai acontecer. Espíritos imperfeitos, de modo geral, vão tentar causar um ambiente ruim. No dia que justamente um trabalhador não venha ao trabalho, tá vendo? Foi alertado, não vai falar mal. Preocupação e cuidar, sim, mas não vai falar mal. E nós temos que estar atentos para isso aí também. Os homens fracos são seu alvo para induzi-los ao mal, empregando sucessivamente os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de poder oculto para melhor convencer, procuram desviá-los.
Claro, fica um pouco forte a gente ver, nossa, mas sarcasmo, injúria. Não acontece esse tipo de coisa porque facilmente é identificado. Mas, sim, seria possível realmente buscar denigrir, depreciar a imagem de uma outra pessoa. Ou então elogiar muito uma pessoa para que ela se sinta tão confiante que abra a guarda, né, a sua vigilância e comece a ser influenciada. O espírito de homens que tiveram na Terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria quando desencarnam, estão ainda sobre o império das ideias que tinham aqui. A gente não muda totalmente quando vai para lá. E carregam consigo uma parte dos seus preconceitos, predileções e mesmo de manias que tinham quando estavam vivendo aqui, o que é fácil de reconhecer pela linguagem. Então, outra maneira também, porque a gente não muda, assim como nós não mudamos numa única encarnação das pessoas más que já fomos para pessoas melhores, essa caminhada é longa e gradual, também eles permanecerão com seus vícios, suas condições e vão sendo identificados por isso. Então, a gente vai verificando que não é tão simples assim. Então, por esse conjunto de informações, dessa percepção, a gente vai filtrando. Os conhecimentos com os quais certos espíritos se adornam com uma certa espécie de ostentação não são um sinal de superioridade. Então, jamais um espírito bem mais esclarecido, um mentor espiritual, como vem muitas vezes, ele não chega dizendo, não, eu fui enviado por Jesus, Ele só vem, Deus queria, de uma forma carinhosa, como uma mãe, um pai, vão tratar um filho, um amigo verdadeiro, vai acolher alguém que precisa. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a maior prova da superioridade moral que eles têm. É por aí, nada de superioridade. Estamos já quase terminando, vamos até o número 123. 23. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. Quando a gente pergunta uma coisa para uma pessoa, ela sempre fala a verdade? Então, não vamos ser ingênuos. Não, olha, o espírito, o irmão que está aqui, você vai perguntar coisas, não significa que a resposta será verdadeira. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige, com quem que eu estou falando, tentar identificar, porque espíritos inferiores, ignorantes eles mesmos, tratam com frivolidade as questões mais sérias. Então tem que buscar com muita calma, com muito bom senso. Vamos ver, vamos conversar. Não é só aquela conversa básica que nos vai dar as ferramentas. A gente tem que ter a linguagem, conteúdo, a nobreza das ideias, se está voltado para o bem, todo esse conteúdo, todo esse somatório vai chegando aqui onde a gente está. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na Terra para ter no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, em purificando, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. Esse é outro erro. Se chegar alguém dizendo aqui, eu sou Alexandre o Grande, lá da Macedônia. Sim, você pode ter sido uma personalidade, não significa que você seja bom, ainda que possa ser ele mesmo. Então são coisas que não se misturam. O que nos compete aqui é acolher a todos, mas em termos de identificarmos se são espíritos bons ou não, vamos verificar realmente a que ponto de evolução já chegaram e qual o propósito da comunicação. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo, frequentemente, é fino e picante, uma piadinha, talvez é possível, um comentário de bom grado, de bom gosto, de bom humor, não uma piada de baixo nível, desrespeitosa. Jamais é trivial. Entre os espíritos gracejadores, que não são grosseiros, a sátira mordaz é sempre muito oportuna. Ou seja, se faz um deboche, uma coisa, você vê que não é próprio. A gente, num ambiente familiar, a gente pode fazer uma piada e tal, mas existe hora e local para tudo, e muito menos será numa comunicação mediúnica. Estudando-se com cuidado o caráter dos espíritos, então, que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conhecer. O bom senso, aquele do primeiro slide, não poderia se enganar. E é natural, a gente está buscando, poxa, meu pai desencarnou, minha mãe, meu marido, meu filho, eu gostaria de falar. Nessa semana nós tivemos um atendimento fraterno com uma família muito querida, e o sentimento da mãe, poxa, um irmão que visitou, se acidentou quando saiu da casa dela, o carro, morreu ela, o irmão com a cunhada, depois o bebê que não foi. A gente sente aquela falta, a gente gostaria, mas a gente sabe também que não é simples assim, obter uma comunicação. E o que a gente faz? O que eu envio para alguém que desencarnou? Amor.
nunca revolta. Todo sentimento que eu tenho vai para lá. Se eu estiver revoltado com Deus, chorando, sofrendo, arrancando os cabelos, é isso que eu estou mandando. Eu quero o bem da pessoa, eu não tenho, talvez, a possibilidade de receber uma comunicação, mas eu tenho certeza absoluta, a doutrina espírita nos esclarece sobre isso, que a oração que eu faço vai ao seu destino sempre. Então eu sempre posso orar, sempre posso rezar por alguém que partiu e ter a certeza de que essa pessoa vai se sentir querida e amada onde quer que esteja. E a gente vai se encontrando no desdobramento, no sono, no momento certo. Para julgar, o último ponto aqui, os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro saber julgar a si mesmo. Não é? Até no dia 2 de julho, o tema do curso Conhecendo a Doutrina Espírita, e a Márcia, que vai ser a expositora, vai falar justamente de conhece-te a ti mesmo, ali, essa dificuldade que a gente tem do autoconhecimento. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam a sua opinião por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Então é interessante, porque a gente lançou a pergunta como identificar se uma comunicação mediúnica vem de um bom espírito, mas saibamos que nós também somos imperfeitos e que frequentemente não temos o conhecimento dos espíritos superiores. Então a humildade também, ou seja, não é para termos uma prevenção deselegante e arrogante, senão a gente está dando um tiro no próprio pé. Mas a atenção, a vigilância são recomendados. Tudo o que contradiga a sua maneira de ver, suas ideias, os sistemas que conceberam ou adotaram, é mal aos seus olhos. A tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação, a retidão do seu próprio julgamento. Mas disso não suspeitam. É defeito sobre o qual nós mais nos iludimos. Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade. Entender as ideias, porque nós nos apaixonamos pelas ideias. Podem ver que na maioria das nossas discussões, dos problemas, é porque nós nos apegamos de tal forma à nossa interpretação, porque não queremos admitir que erramos. Então, quando a gente entende isso aqui, eu sei. Para alguém me convencer, vai ter que quebrar pedras aqui. Mas aí você começa a causar um obstáculo. Nós deveríamos ter a mente aberta, não vulnerável demais, mas aberta, flexível para todas as ideias novas. Como a gente vê na introdução do Livro dos Espíritos, que é belíssima, que já é um livro por si só, de tão belo que é e profundo, vem a advertência. Para criticar alguma coisa que você desconhece, você deveria estudá-la profundamente, porque senão é leviandade. Como é que eu posso falar sobre uma coisa que eu não conheço? Só quem faz isso é uma pessoa tola, e nós frequentemente somos tolos, porque falamos como se fôssemos especialistas numa coisa sobre a qual sabemos, temos a profundidade de um copo d'água. Como conclusão, as letras estão pequenas, mas acho que vocês vão conseguir ler. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. E é importante a gente trazer esses temas à Casa Espírita numa palestra pública, porque a gente vê em toda parte distorções, pseudomédiums ou médiums cobrando, traga o seu marido, o homem amado em 2 dias, paga não sei o que, loteria, o que tirou na prova, coisas absurdas, desrespeitosas e que não tem nada, absolutamente nada com o trabalho sério que é a mediunidade com Jesus que se pratica na instituição espírita cristã. Lamentavelmente, essas pessoas estão colhendo problemas que elas mesmas estão semeando agora. Então, vale lembrar, a mediunidade é um trabalho muito sério, requer muito estudo, dedicação, acolhimento e, graças a Deus, estamos aprendendo um pouquinho mais. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Vamos aproveitar, então, falando da mediunidade, e pedir a inspiração dos benfeitores espirituais para nós fazermos a nossa prece de encerramento desta atividade na noite. Querido Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso exemplo, com nossos corações extremamente enternecidos, agradecemos o privilégio de nos reunirmos novamente
em Teu nome, para refletirmos e repensarmos ideias, interpretações sobre a comunicação entre nós encarnados e os amigos na espiritualidade. Obrigado por essa doutrina consoladora que nos traz conhecimento e esclarecimento, para que sejamos trabalhadores do bem, servidores Teus, no intercâmbio que nos é facultado todos os dias e não apenas na instituição espírita. Abençoa aos médiuns do nosso querido planeta Terra, aos trabalhadores do bem que se doam amorosamente nas correntes de sustentação, permitindo a comunicação segura em proveito dos desencarnados, dos encarnados, porque como Tu nos ensinaste, nós todos precisamos uns dos outros. Assim, querido Mestre, mais uma vez, perdoa as nossas limitações. Ajuda-nos a buscarmos individualmente, a nos tornarmos pessoas melhores. E o caminho pelo estudo, pelo autoconhecimento, pela prática da caridade, sem interesse qualquer. Muito obrigado. Que Teu amor, a Tua paz sejam conosco